Deixa eu ver se eu consegui fazer uma coisa aqui. Talvez eu consiga ver vocês. Acho que não. Bom, eu vou abrir, Beca e Carol, dá uma olhadinha aí se vocês conseguem me ver. Sim, consigo. Sim. Então, boa noite, gente. Hoje teremos a palestra com a Daniela Vieira Sampaio sobre classificação ocitária, que é embriologista sênior da Clínica Vida Centro de Fertilidade, cofundadora do Embryo Science, curso de capacitação e formação de embriologistas, e fez graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Gama Filho, é especialista em reprodução assistida pelo Instituto Sapucaí, Faculdade de Medicina de Jundiaí, São Paulo. Pode começar quando quiser. Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Fico muito agradecida pelo convite, venho falando aí com a Beca há algum tempinho. E para a gente que já está na área, é muito importante participar dessas aulas, porque, primeiro, que a gente faz uma troca legal de uma forma um pouquinho mais informal do que acontece dentro do laboratório, e segundo, que eu acho que é uma forma também da gente, como embriologista, acabar entendendo o que acontece com o pessoal que está tentando entrar na área, né? Muita gente sabe que a área da reprodução acaba sendo classificada como uma área muito difícil de entrar, mas muitas vezes isso não é verdade. Então, acho que aqui é mais um bate-papo, é uma introdução na reprodução humana de uma forma bem leve. Então, além de agradecer o convite mais uma vez às meninas, que foram muito atenciosas e que a Beca, então, foi muito compreensiva com a minha falta de tempo, com a minha correria, mas é um agradecimento muito grande. Acho que o que vocês estão fazendo em relação às ligas é muito importante, é muito especial, coisa que a gente não tinha na nossa época. Então, primeiro, obrigada, e depois parabéns aí por toda essa organização de vocês. Eu queria dizer que durante a minha aula eu não costumo muito dar aula e ficar falando sozinha. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente pode ir tirando durante a aula, tá? Para mim não é um problema. Então, eu vou passando... A gente agradece, viu, Dani? Imagina. Eu vou passando os slides. Não é uma aula muito longa, porque classificação ocitária acaba sendo muito resumido, mas enquanto a gente for conversando, enquanto eu for passando os slides, aí vocês podem ir tirando dúvidas e batendo um papo mesmo, tá bom? Então, fiquem muito à vontade. Quem preferir, a gente fala no final também, não tem problema. Mas vamos lá. Então, eu sou a Dani, mais uma vez, eu sou embriologista sênior na Clínica Vida, aqui no Rio de Janeiro, há alguns anos. Já passei por grandes clínicas aqui no Rio, como a Primórdia, Origem, e aí alguns anos eu estou no Vida, que foi onde eu me encontrei, assim, em questão de ambiente, questão de convivência, em questão de aprofundamento mesmo, de conhecimento e de trocas. Então, é um lugar que a gente... Poxa, eu adoro. É um lugar que eu trabalho de uma forma... Acabei de chegar de lá, que a gente fica o dia inteiro, desde as 6 da manhã até 6, 7 horas da noite. E é muito gostoso quando a gente faz aquilo que a gente gosta. Isso é muito clichê, mas é muito prazeroso quando a gente acaba trabalhando com aquilo que a gente estuda, que a gente se entrega a fazer. Também sou cofundadora do curso Embryo Science. Embryo Science, hoje em dia, tanto meu quanto da Monique Mondavita, é o nosso bibelô, assim, é aquilo que a gente pensa em finalizar carreira, em seguir com aquilo ali, além das 4 paredes de um laboratório. Então, é onde a gente se encontra mesmo em relação a professor-aluno, em relação a, mais do que isso, a formação de colegas de trabalho. Quem já fez o curso com a gente sabe que a gente tem uma intimidade, uma proximidade muito grande com quem participa, porque a gente, além de aluno, a gente sabe que são futuros colegas. Hoje em dia a gente já tem aí turmas desde 2018 em que a gente já tem colegas na área, né? Então, isso para a gente é muito prazeroso. Então, mais uma vez, é um prazer muito grande estar batendo um papinho com vocês, e a gente vai tirando dúvida ao longo da nossa conversa, tá? As meninas me convidaram a falar sobre classificação ocitária. Como eu disse, é um tema bem resumido, mas ao mesmo tempo é muito interessante.
A gente está falando ali de um gameta muito primordial na reprodução. E o que a gente pode dizer de uma forma mais introdutória aí do assunto é que todo esse processo começa lá na gametogênese, que é esse processo de formação e desenvolvimento dessas células germinativas, e que depois elas vão se especializar. Então, aí a gente, da gametogênese, a gente tem, dando seguimento aí, dois processos muito importantes, que é a ovogênese e a espermatogênese. Então, hoje a gente vai falar principalmente da ovogênese. Lembrando que a gente está falando de células que são germinativas diploides e que vão se transformar, ao final desse processo, em células gametas haploides. Então, a gente vai ter lá no final desse processo de gametogênese a formação de ovócitos maduros e de espermatozoides maduros, cada um deles contendo 23 cromossomos, tá? Então, aí tem só uma ilustração de como é que funcionam esses dois processos, mas a gente vai se concentrar principalmente aqui na ovogênese e principalmente na formação aqui do óvulo, tá? Que é essa estruturinha aqui que a gente tem nessa parte, nesse terço aqui do processo. Então, vamos falar um pouquinho do gameta feminino. Então, a ovogênese, ela começa ali do ovócito primário e ele vai se transformar no óvulo, que é o ócito maduro, tá? É a maior célula do corpo humano e ela é imóvel. Então, ela, diferente do espermatozoide, que é a menor célula do corpo humano e que possui uma estrutura de movimentação, o óvulo é a maior delas e não tem nenhum tipo de estrutura de movimentação, tá? Como é que a gente classifica essa estrutura, essa célula? Por maturidade ou por morfologia de todas as estruturas que são ali presentes nesse óvulo maduro, que são citoplasma, corpúsculo polar, zona pelúcida e espaço perivitelínico. Aqui foi um videozinho que eu fiz, inclusive, ontem, até aqui a data, ó, dia 12/12, eu fiz para vocês terem mais ou menos uma noção como é que funciona e como que a gente chega até essa estrutura tão importante que muitos chamam de diamante, de N coisas aí que o pessoal romantiza e que, na verdade, é uma grande célula que é super importante para todo o processo de reprodução. Então, aqui, o que acontece dentro do laboratório, eu acabei não ilustrando isso muito, porque é muito mais clínico do que laboratorial, mas a paciente, aquela mulher, ela é induzida, diferentemente do que acontece normalmente durante todos os meses, em que aquela mulher produz um único óvulo, ela libera um único óvulo a ser fertilizado durante toda a parte artificial da coisa, durante toda a parte da reprodução humana assistida, a parte clínica faz uma indução hormonal nessa paciente para que ela produza o maior número de folículos possíveis, tá? Aqui a gente tem na ultrassonografia um ovário. Esse ovário que eu consegui pegar ontem, ele não tinha muito folículo, mas vocês vão entender mais ou menos como é que funciona. E aqui dentro a gente tem, olha, essa parte escura que é um folículo, aqui tem outro, aqui embaixo tem outro, e ao longo da movimentação do transdutor, da ultrassonografia, vocês vão ver que esses folículos vão aparecendo cada vez mais. O que a gente espera da parte clínica é que eles consigam fazer uma indução hormonal para que essa mulher ela consiga desenvolver o maior número de folículos possíveis, tá? O que a gente sabe é que aqueles folículos que são maiores do que 15 milímetros têm a tendência de terem óvulos maduros ali dentro. Então, são esses folículos acima de 15 em que o médico vai aspirar. Ele entra na paciente com transdutor, que é uma ultrassonografia intravaginal. Essa ultrassonografia tem acoplada a ela uma agulha, e essa agulha entra no ovário e faz a aspiração desse líquido folicular. Esse líquido folicular, depois de aspirado, ele é colocado em um tubo estéril, identificado com o nome da paciente. Esse tubo entra para o laboratório e é lá que a gente vai começar a fazer a coleta dos óvulos, tá? O que a gente espera é que em cada folículo tenha um óvulo e o que a gente espera também, principalmente, é que em cada folículo tenha um óvulo maduro, porque são os óvulos viáveis para a gente poder realizar o processo de injeção, tá? Então, aqui, ó, vocês conseguem ver a agulha entrando no folículo e fazendo a aspiração.
Esse líquido entra para o laboratório, onde vai ser investigado, esse líquido vai ser rastreado, os óvulos são lavados, colocados em uma placa específica, e aqui a gente tem a estrutura do cúmulus com o óvulo lá dentro. Depois esse óvulo ele é limpo e aí sim classificado e liberado para injeção. Depois que a gente faz essa injeção, isso aí é um papo para uma outra aula, uma outra conversa, a gente só vai até a parte da classificação, mas depois que esses óvulos são classificados e injetados com a amostra de sêmen do parceiro, de um doador, esse material é colocado na incubadora e aí depois de mais ou menos umas 18, 19 horas, a gente faz a checagem dessa fertilização para avaliar se a junção desses gametas funcionou, tá? Se essa junção funcionou, a gente tem um óvulo fertilizado e aí a gente vai começar a desencadear o processo de desenvolvimento embrionário em cultivo. Mas voltando só um pouquinho, não sei se é por aqui. Pronto, aqui. Não, foi demais. Aqui. Aqui a gente tem a estrutura do cúmulus óforos, onde eu tenho aqui no meio o óvulo, que depois do processo de denudação a gente vai classificar. Então, aqui a gente tem o óvulo, aqui a gente tem bem próximo ao óvulo uma porção celular de células bem agrupadas, que é chamada de corona radiata, e aqui em volta a gente tem as células do cúmulus, tá? Células da granulosa. Aqui tem mais um, tem até um pouquinho de sangue, e aqui embaixo tem outro, eu não sei se vai desaparecer essa. Aí, aqui embaixo tem um outro óvulo. Então, foi uma coleta muito pequena que a gente teve ontem. Esses dois óvulos fertilizaram hoje e eu até filmei a fertilização para mostrar para vocês, mas eu não consegui colocar na aula a tempo porque eu cheguei da clínica agora, mas aí depois eu mostro para vocês de alguma forma. Então, como é que a gente faz essa classificação? Depois em que esses óvulos entram para o laboratório, e que a gente lava e que a gente coloca dentro da plaquinha, a gente vai fazer a limpeza dos óvulos, tá? Então, primeiro é a análise, a gente consegue fazer uma prévia análise dessa estrutura do cúmulus, tá? Depois a gente consegue fazer uma análise da corona radiata e, de acordo com esse agrupamento celular aqui em volta do óvulo, a gente consegue ter mais ou menos uma noção dessa maturação ocitária. Obviamente, a gente só vai ter a certeza depois que a gente fizer o processo de denudação, tá? O processo de denudação é um processo de limpeza dos óvulos, que a gente faz uma limpeza tanto química quanto física dos óvulos, em que a gente passa essas células dentro de uma solução contendo hialuronidase. E a hialuronidase é uma enzima que tem presente no acrossoma do espermatozoide para que ele entre no óvulo, e a gente trabalha com uma hialo artificial, com a hialo, vamos dizer assim, fabricada, em que a gente vai conseguir fazer uma limpeza mais grosseira dessas células em volta do óvulo, e depois, com a ajuda de uma agulha com um calibre bem fininho, a gente vai aspirando e soltando até que as células da corona radiata também se soltam, tá? E depois disso, a gente tem o óvulo limpo, sem nenhuma célula aqui em volta, em que a gente consegue classificar como maduro ou não. Mas, de acordo com essa adesão dessas células do cúmulus, a gente já tem uma primeira classificação, tá? Então, a gente pode classificar esse cúmulus em até 5 graus diferentes. Eu vou confessar para vocês que isso, na rotina do laboratório, a gente não faz mais, mas é uma forma de classificação ocitária, em que a gente classifica de 1 a 5, de acordo com esse aspecto ali e com essa característica morfológica dessas células que estão aqui em volta do óvulo. O que eu posso adiantar para vocês é que quanto mais densa e quanto mais agrupada essas células tiverem, a maior chance desses óvulos serem imaturos, tá? Então, isso serve para o embriologista simplesmente olhar para esse óvulo, eu vi que ele tem essa característica, eu não vou insistir numa denudação e não vou partir para uma ICSI. O que eu vou fazer é tentar uma FIV clássica, em que eu não precise limpar esse óvulo no primeiro momento, eu solto os espermatozoides ali próximo a esse óvulo, e aí, com auxílio dessa camada celular que tem ali em volta, esse óvulo vai tentar uma maturação posterior, tá? Então, mas voltando de acordo com o grau do cúmulus, a gente classifica
Por exemplo, aqui esse óvulo, a gente tem um óvulo do grau 1. Essas células do cúmulo da corona radiata estão super aderidas ao óvulo, e a chance desse óvulo ser um óvulo completamente imaturo, apresentando ainda a vesícula germinativa, é muito grande, tá? Aqui o óvulo ainda está em prófase na primeira divisão meiótica, então é uma célula diploide e super imatura. Não dá para injetar, tá? O que a gente pode tentar fazer é uma maturação in vitro, a gente deixa esses óvulos aí overnight, em alguns casos, e tenta essa maturação no dia seguinte, tenta essa injeção no dia seguinte, se o óvulo amadurecer. Como grau 2, a gente ainda tem células da corona aqui bem aderidas, e as células do cúmulo com um grau de dispersão ainda grande, tá? A gente não consegue visualizar, depois da limpeza, a presença do corpúsculo polar, então ainda é um óvulo em metáfase 1, um grau intermediário de maturação, uma célula ainda diploide, na metáfase da primeira divisão meiótica, e é um óvulo que a gente pode injetar, mas a chance de fertilizar é muito baixa. Mas a gente pode injetar. Na nossa rotina, e com a experiência da parte clínica em questão de indução, a gente não costuma deixar para o dia seguinte, não, esses casos, tá? Normalmente a gente injeta e fica na torcida para que esse óvulo já tenha iniciado o processo de maturação e que ele fertilize no dia seguinte. Obviamente, a chance de fertilização desse óvulo é menor, então pode ser que a gente tenha um número de fertilizados menor do que o esperado quando a gente trabalha com esse tipo de óvulo. O grau 3 é o que a gente quer. É aquele óvulo que a gente precisa, é aquela granulosa, aquela estrutura de cúmulos que a gente precisa que seja aspirado pelo clínico lá dentro do centro cirúrgico, tá? Então, a gente tem células da corona e bem aderidas aqui, e as células do cúmulo já um pouquinho mais expandidas. Não sei se vocês conseguem perceber a diferença de adesão aqui, ó. Aqui a gente vê até um escurecimento bem maior, e essas células bem juntinhas. Quando a gente passa para esse daqui, a gente já tem células mais soltas. Então, aqui a gente já tem um óvulo em metáfase 2, um óvulo M2, maduro, uma célula já haploide, e ele já tem aqui, ó, a presença do corpúsculo polar, que é o que mostra para a gente que esse óvulo está viável para a gente realizar o processo de injeção, tá? Esse é o que a gente espera. Aqui a gente já tem um óvulo, umas células do cúmulo e uma classificação grau 4. Essas células já estão dispersas demais, já passou do ponto. Então, a gente já tem um cúmulo que, se a gente tentar manipular, ele vai estar mais gelatinoso, mais pegajoso. O citoplasma desse óvulo aqui, quando a gente tentar entrar com a agulha, a gente vai sentir essa agulha trazendo esse citoplasma para fora. Então, é uma injeção que tem que ser um pouquinho mais delicada, porque a gente pode acabar degenerando o óvulo. Não é o óvulo na classificação que a gente quer para a injeção. Então, a gente classifica como óvulo pós-maduro. E aqui, a gente tem o grau 5, que é quando a gente tem total ausência de cúmulos ou uma pequena quantidade, tá? Aqui, na verdade, nem tem mais cúmulos. Isso aqui é a corona radiata que já está bem frouxa. Esse óvulo, ele normalmente tem alteração de morfologia, ele é disforme, ele tem um aspecto degenerado, então a gente classifica como um óvulo atrésico, tá? É um óvulo que não vai adiantar a gente injetar, não vai funcionar, essa fertilização não vai acontecer. Isso aí acontece normalmente em casos em que a paciente tem um número X de folículos para serem aspirados, mas a maior quantidade desses folículos ainda não cresceu o suficiente para poder a gente realizar a coleta desses óvulos. Então, o médico deixa passar um pouquinho mais do tempo e aqueles folículos que já estavam maiores, eles começam a entrar em atresia, para que esses aqui que estão em maior quantidade tenham tempo de amadurecer, tá? Então, normalmente já é esperado quando vem uma coleta que passou um pouquinho do tempo para a gente tentar recuperar um número maior de óvulos, que vem aí 1 ou 2 óvulos já em classificação como atrésicos. Agora, a gente está falando um pouquinho sobre morfologia do óvulo em si. Antes a gente estava falando do cúmulos, agora a gente vai falar da morfologia do óvulo. E a gente tem um óvulo... Oi. Licença, posso fazer uma pergunta?
Pode, eu tomei um susto, que eu ouvi uma voz aqui, eu cheguei a olhar para ele. Pode. Eu ia perguntar se então normalmente vocês recebem óvulos em diferentes graus de maturação mesmo, ou se é próximo. Não tanto. Como a gente tem um protocolo a ser seguido e esse protocolo é muito bem validado, a gente não tem tanta diferença de estrutura, não. Normalmente a gente recebe os óvulos aqui, em grau 3. Tá? Tá bom. Normalmente o que acontece, a gente já recebe esses óvulos em metáfase 2, óvulo maduro, porque é o que o médico precisa também. O médico precisa induzir essa paciente, ele precisa que a gente consiga coletar o maior número de óvulos maduros, senão não faz sentido estimular essa paciente. Então, na maioria das vezes, não. Só nesses casos assim, muito específicos, de uma paciente que ela teve um único folículo que desenvolveu super rápido, mas ela tem outros 10 que estão numa velocidade menor. E ele precisa que esses 10 evoluam. Então, ele deixa esse único que cresceu muito rápido entrar em atresia, que ele vai continuar se desenvolvendo sem que a coleta aconteça, para recuperar esses outros 10, entendeu? Entendi, obrigada. Nada. Então, agora a gente vai para a morfologia do óvulo em si. A gente estava falando de estrutura de cúmulos. Classificação de cúmulos, a gente limpou o óvulo, denudou o óvulo. Agora aqui a gente tem um óvulo completamente limpo, tá lindo esse óvulo. E é o que a gente precisa para poder classificar o óvulo em si. Então, o que a gente olha quando a gente precisa classificar esse óvulo? Se esse óvulo, a parte interna dele, aqui a gente tem a zona pelúcida, aqui a gente tem o óvulo em si, essa zona pelúcida que vai acompanhar esse óvulo fertilizado, esse óvulo se transformando em embrião, esse óvulo se transformando em um blastocisto expandido, esse embrião aí passando por uma biópsia embrionária, a gente vai utilizar essa estrutura aqui como apoio para a gente realizar a biópsia. Então, isso aí é uma estrutura que vai seguir até o final do desenvolvimento embrionário. Essa estrutura, a gente só perde ela quando o embrião sai daí de dentro dessa casinha, dessa membrana de proteção, para poder implantar no endométrio, tá? Mas aqui dentro a gente tem o óvulo em si. Então, a gente tem a zona pelúcida, a gente tem o corpúsculo polar e a gente tem aqui a membrana do óvulo, tá? Então, essa membrana é o que dá pra gente o formato do óvulo. A gente precisa que esse óvulo tenha uma forma esférica, que ele tenha a morfologia adequada para a gente injetar. Uma outra estrutura que a gente avalia é o corpúsculo polar. Rapidinho, gente, só uma paciente me ligando aqui, deixa eu desligar. Só avisar para ela que eu estou em aula. Se precisar atender, não tem problema, a gente espera um pouquinho. Não, a gente é acostumada, a gente liga mais tarde. Paciente que eu já falei hoje. Então, outra estrutura que a gente avalia é o corpúsculo polar. Eu preciso que esse corpúsculo polar ele seja único e não fragmentado, tá? Ah, Dani, mas e o que vocês fazem com o óvulo que tem o corpúsculo fragmentado? A gente injeta da mesma forma. O que a gente só precisa avaliar é deixar muito descrito que aquele óvulo que a gente inseminou tinha o corpúsculo polar fragmentado. Isso tudo a gente tem que descrever, tá? Então, isso aí é importante a gente sempre olhar. Outra estrutura que a gente olha é o espaço perivitelínico. Então, é esse espaço que a gente tem aqui entre a membrana do óvulo e a zona pelúcida. Eu não posso ter um aumento desse espaço perivitelínico, eu não posso ter estruturas, fragmentos ali nesse espaço perivitelínico, que isso pode afetar o desenvolvimento embrionário. Mais uma vez, Dani, se tiver, não vai mudar em nada, a gente vai injetar e vai acompanhar esse desenvolvimento. Mas lá na frente pode ser que esse embrião não se desenvolva adequadamente, e isso aí pode ser um fator. Tá? Então, a gente sempre descreve todas as estruturas ou falhas de estruturas que a gente vê em todos os óvulos. Dani, licença. Pode falar. A Gabriela Barbosa perguntou no chat, qual a importância do corpúsculo polar? Tá. O corpúsculo polar é o que mostra pra gente que o óvulo está maduro. E a presença do segundo corpúsculo polar é que mostra pra gente que a fertilização ocorreu. Ele só acontece a extrusão do segundo corpúsculo polar quando eu tenho a junção dos gametas. Então, o primeiro corpúsculo polar mostra pra gente que esse óvulo já está na metáfase 2, que ele está cumprindo toda aquela parte de desenvolvimento oocitário, de maturação oocitária,
E a presença do segundo corpúsculo polar mostra para a gente que a junção dos gametas óvulo e espermatozoide funcionou adequadamente e que a gente teve uma fertilização além do pronúcleo. Tá? Não sei se respondi. Se tiver mais alguma dúvida, pede para ela escrever aí, porque eu não estou conseguindo ver o chat aqui, tá? Pode deixar. Zona pelúcida. Uma outra coisa que a gente avalia no óvulo é se a zona pelúcida está clara, se não existe qualquer tipo de processo de degeneração na zona pelúcida. Porque se a gente tiver uma zona pelúcida degenerada, essa célula única vai se dividir em duas, vai se dividir em três, e vai acabar que essa estrutura não vai conseguir sustentar e proteger essa divisão celular acontecendo ali dentro, tá? E a última a gente avalia o citoplasma. A gente avalia assim, presença de inclusão, presença de granulação, se esse citoplasma ele é viscoso, se ele é denso. A gente avalia também se quando a gente faz a entrada da agulha aqui dentro do óvulo, se esse rompimento dessa membrana acontece ou se não existe uma resistência de membrana na hora que a gente faz o rompimento. Então, a partir do momento em que a gente tem todas essas estruturas alinhadas, a gente tem um óvulo que está viável para injeção. Mas, como eu disse, se alguma dessas estruturas não estiver de acordo com o ideal, ainda assim a gente faz a injeção e a gente só assinala e justifica o que tem de alteração para que lá na frente, no desenvolvimento embrionário, terminando dentro do laboratório, a gente consiga entender o porquê que aquele embrião não chegou até o final, tá? E isso pode ser uma das possibilidades. A gente tem N fatores que atrapalham o desenvolvimento embrionário, assim como a gente tem qualidade ocitária, a gente também tem qualidade de espermatozoides, então isso tudo a gente avalia. Então, quando a gente fala sobre morfologia de óvulos maduros, a gente tem dois tipos de classificação. Os citoplasmáticos, que aí são presenças de estruturas dentro do citoplasma, e os extracitoplasmáticos, que são presença de alterações em estruturas fora do citoplasma do óvulo, tá? Obviamente, aquelas alterações que estão dentro do citoplasma têm uma tendência a prejudicar mais esse óvulo e esse desenvolvimento embrionário. Então, aqui a gente tem exemplos de alterações citoplasmáticas, então, que acontecem dentro do óvulo, que podem desencadear degeneração do óvulo, que podem desencadear falha de fertilização, que podem desencadear falha de desenvolvimento embrionário, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, vocês conseguem ver minha setinha aí, né? Conseguimos sim. Tá. Então, aqui a gente tem presença de granulação, tá vendo? Principalmente nesse terço aqui superior desse óvulo, ó. Aqui a gente tem o corpúsculo polar. Aqui existe até uma fragmentação de corpúsculo polar, mas não é isso que é a imagem que a gente tá aqui para mostrar tanto, porque aqui são só os citoplasmáticos. Então, aqui a gente tem presença de granulação. A gente aqui tem presença de vacúolos pequenos vacúolos aqui espalhados pelo óvulo. Obviamente, a gente pode ter presença de um único vacúolo ou de vários, tá? Peraí, meninas, um minuto. Pronto. Aqui do lado a gente tem uma estrutura muito parecida, só que numa proporção maior, que são a presença de vacúolos grandes, tá? Dani, o que causa? Pode ser excreta do próprio citoplasma, a gente ainda não consegue precisar tanto o que causam essas alterações. O que a gente sabe é que essas alterações influenciam diretamente o desenvolvimento dos embriões, tá? Ou até mesmo não deixam nem esse óvulo fertilizar. Então, aqui a gente tem os pequenos e os grandes vacúolos. A gente tem aqui os corpos refráteis, que são essas inclusões aqui, ó, mais escurinhas, que também atrapalham demais o processo de fertilização. Para vocês terem ideia, quando a gente tem vacúolo, a gente não pode atravessar o vacúolo, com agulha, eu digo, né? Porque senão, se a gente rompe um vacúolo desse aqui, esse vacúolo, o que tem dentro dele, extravasa para dentro do citoplasma, e aí a gente não consegue, a gente pode degenerar o óvulo. Então, às vezes, a gente tem que entrar aqui
dentro do óvulo para chegar só até aqui. Porque se eu entrar com a agulha, eu venho com a agulha por aqui, se eu atravesso aqui, eu rompo esse vacúolo. Então, tem injeções que são muito difíceis e que acabam atrapalhando e, de alguma forma, podem prejudicar completamente o caso da paciente. Eu não tirei foto porque eu não tinha sido convidada para aula ainda, mas eu fiz um caso há um tempo atrás em que a gente teve 12 óvulos coletados da paciente, todos os 12 óvulos com vacúolos. Então, foi uma ICSI muito lenta para que a gente não tivesse a interferência, nem a perfuração, vamos dizer assim, da agulha dentro do óvulo, tá? Da agulha dentro do vacúolo, para que isso não causasse nenhuma degeneração no óvulo. Aqui a gente tem agregados do retículo endoplasmático liso, então liberação desse líquido que tem ali dentro para dentro do citoplasma também é super perigoso. E o cluster, que é uma estrutura que aparece no escurecimento central do óvulo, que também não é justificado, mas aparece. Isso pode ser medicação, isso pode ser... Todos esses fatores aí que a gente está vendo podem ser medicação, podem ser qualidade da paciente, qualidade ossária da paciente, pode ser o trigger, que é a medicação que é feita para que esse óvulo inicie o processo de maturação. Então, tem N fatores que podem acontecer. Obviamente, na grande maioria, a gente não vê essas estruturas, mas idade materna é um fator que a gente vê muita alteração ossária. E aqui a gente tem as alterações que são extracitoplasmáticas. Então, o que a gente pode ver é, principalmente, alteração de zona pelúcida. Oi, Dani. Temos uma pergunta aqui no chat da Amanda. A presença de vacúolos implica de alguma forma negativa na fertilização desse óvulo ou algum dano futuro ao feto? Ao feto, não. Ao feto, não. Aqui a gente está falando lá no iniciozinho do desenvolvimento embrionário ainda. A gente está falando de zigoto, tá? A gente está falando de fertilização óvulo fertilizado. Mas vacúolo, sim, altera, como eu acho que eu já tinha falado, né? A gente tem alteração de fertilização, pode ter. Mas, por exemplo, a gente tem algumas exceções. Aquele caso que eu falei para vocês de 12 óvulos com vacúolos, se eu não me engano, foram 9 fertilizados. Então, foi um número excelente, porque a gente tentou entrar com agulha sem atravessar esses vacúolos. Então, até aí a gente conseguiu manter bem o caso, tá? Agora, em relação ao feto, não. Em relação ao feto, não tem. Qualquer estrutura dessa que a gente vê aí, de morfologia, o que pode acontecer é o embrião não se desenvolver ou ele formar um blastocisto e esse embrião não implantar, tá? Então, aqui a gente tem essas alterações agora de zona pelúcida. A zona pelúcida, ela pode ter alteração de espessura, então ou ela é muito fina, ou ela é muito espessa, ou ela tem alteração de consistência, e a gente só vai perceber isso na hora que a gente entra com a agulha da zona pelúcida, uma consistência muito frouxa, então essa agulha entra de uma forma muito, como se fosse uma faca quente numa manteiga mesmo. A gente entra sem resistência alguma, ou ela é muito rígida. A gente percebe que óvulos que são descongelados, quando a gente acaba fazendo um procedimento de congelamento de óvulos, isso pode acabar afetando um pouquinho a resistência, a consistência dessa zona pelúcida. Então, isso pode acontecer também. Então, ela é uma zona pelúcida bem compacta, em que a gente tem que fazer um esforcinho a mais para poder entrar dentro do óvulo. E o aspecto também da zona pelúcida é muito comum. Isso pode acontecer, que são zona pelúcida que tem um aspecto irregular, elas são rugosas, elas são septadas, então isso é divididas, elas são alongadas, olha, como essas daqui, ou até mesmo zona pelúcida fraturada. Quando eu tenho a zona pelúcida fraturada, obviamente, em qualquer procedimento que eu faça, essa membrana aqui do óvulo, ela é muito sensível, ela vai se romper e esse óvulo vai degenerar, tá? Então, tem algumas alterações de estrutura que a gente consegue aproveitar o óvulo e tem outras que a gente não consegue aproveitar, tá? Outra alteração extracitoplasmática
é o espaço perivitelínico. Então, ele pode ter também um espaço aumentado ou um espaço muito reduzido. Não sei se vocês conseguem perceber aqui que o corpúsculo está bem espremidinho aí entre a membrana e a zona pelúcida. E aqui a gente tem um espaço maior do que a gente precisa. Pode ser irregular. Então, quando a gente tem um aumento maior de um lado, um aumento menor do outro. A gente pode também ter presença de fragmentos do corpúsculo polar ou de próprias partículas ali daquele óvulo que foram excretadas e ficam presas aqui, ó. Que a gente tem várias partículas aqui em volta, o corpúsculo está bem aqui. E isso daqui, para quem é leigo, pode confundir com fragmentação de corpúsculo, mas não é partícula mesmo. E alteração no corpúsculo polar. Essa alteração é a mais comum que a gente vê nos óvulos, tá? Então, a gente pode ter corpúsculo polar multiplicado, quando a gente tem vários corpúsculos polares aqui, tá vendo? A gente pode ter fragmentado, quando a gente tem um único corpúsculo polar que ele se dividiu em um ou dois. E a gente pode ter também a presença de corpúsculo gigante. A gente pode ver até corpúsculo do tamanho da própria célula do óvulo, tá? E a tendência é que esses óvulos que tenham corpúsculo gigante tenham a tendência de serem alterados geneticamente. Então, óvulo que tem corpúsculo gigante, na maioria das vezes a gente nem injeta, tá? A gente só injeta se a paciente for para biópsia embrionária, e aí se ela for para biópsia embrionária vai existir uma análise genética, então aí a gente se livra da culpa, então é só uma chance da gente aproveitar mais um óvulo dessa paciente, tá? Então, qual que é a importância dessa classificação? Quando a gente faz a classificação de gametas, a gente precisa pensar principalmente em diagnóstico. Se a gente consegue classificar tanto o espermatozoide quanto o óvulo, a gente consegue diagnosticar qual que é o fator de infertilidade daquele casal. Obviamente, a gente tem N fatores aí, mas a morfologia dos gametas já ajuda. Por exemplo, um paciente que chega na clínica, vamos falar sobre o fator masculino. Ele chega com uma baixa concentração de espermatozoides. Ah, tá. Então, o fator dele é que ele tem uma baixa concentração de espermatozoides. Ok. Mas quando a gente vai fazer a análise dessa amostra seminal, a gente vê que esse paciente é um asteno. Então, ele, além de ter uma baixa concentração, os espermatozoides que ele tem alteração morfológica. Coisa que o médico não conseguiu visualizar antes. Ele só vai visualizar ou fazendo o exame ou no próprio dia da coleta para injeção. Então, a gente, no caso masculino, eu acabei colocando aí só por curiosidade, mas o fator masculino a gente pode colocar como um fator determinante ou não, no caso desse casal, mas o feminino, a gente consegue já identificar essa classificação lá no início, a gente consegue identificar qual o estágio de maturação desse óvulo, a gente consegue determinar a conduta que a gente vai seguir para esse caso. Então, se a gente vai partir para uma FIV clássica, se eu olhei esses óvulos e eu vejo que eles têm eu olhei antes de denudar e vejo que eles têm uma característica que me mostram que eles não estão maduros. Então, eu consigo colocar esses óvulos para uma FIV clássica e deixar aqueles óvulos amadurecendo ali, porque a maturação, vocês precisam entender que ela depende diretamente das células do cúmulo. A partir do momento em que eu faço a denudação, que eu limpo essas células, eu não consigo amadurecer esse óvulo, a não ser que ele já tenha entrado no processo de maturação durante esse momento em que eu estou fazendo a denudação. Então, quando eu venho da coleta de óvulos, eu vejo que esse óvulo, ou esses óvulos, tem uma morfologia de imatura, eu não denudo, coloco para uma FIV clássica, que esses espermatozoides vão nadar através dessas estruturas do cúmulos, e eu tenho uma maior chance de amadurecer esses óvulos ali durante esse processo de fertilização. Ou não, eu visualizei, eu vejo que, com a experiência do embriologista, ele consegue visualizar que aqueles óvulos têm uma tendência a serem maduros, então a gente pode partir para uma denudação, uma classificação pós-denudação e uma injeção intracitoplasmática, tá? Então, essa é uma grande importância dessa classificação. Identificar possíveis alterações morfológicas aí antes da ICSI, então eu consigo ver alteração de zona pelúcida, de corpúsculo, alteração citoplasmática, alteração de membrana, alteração de morfologia, isso tudo antes da injeção. Vai deixar de injetar?
Não vamos. Mas a gente consegue separar, guardar esses óvulos de forma individualizada para que a gente saiba lá na frente se aquela paciente não teve embrião no final do ciclo porque ela tinha uma alteração morfológica no início do ciclo, tá? No início do desenvolvimento embrionário. E a gente tem, a partir do momento que a gente faz a classificação, a gente também tem a possibilidade de decidir por não trabalhar, por exemplo, com óvulos inviáveis. No caso, uma paciente que não vai fazer biópsia e a gente perceber um óvulo com um corpúsculo gigante, eu já tiro a possibilidade dessa paciente ter um embrião ali futuramente com qualquer alteração genética. Então, a gente consegue classificar para que a gente consiga determinar alterações morfológicas e evitar que a gente siga ali com o desenvolvimento de um embrião não ideal, tá? Então, o objetivo da classificação é disponibilizar todas essas informações presentes nos gametas para o profissional que vai realizar todo o procedimento, que vai seguir com a conduta, para que ele opte pelo gameta, o melhor gameta ou mais próximo do ideal para realizar a fertilização. E assim obter não só a taxa de fertilização, como a taxa lá na frente do desenvolvimento embrionário, tá? Então, aqui só para mostrar para vocês como é que acontece o processo de injeção, é um vídeo bem rapidinho da gente colocando o óvulo dentro, colocando o espermatozoide dentro do óvulo, e aí a gente aguarda o dia seguinte, onde a gente vai checar a fertilização. Então, a fertilização desse óvulo, a gente vai avaliar entre 16 e 20 horas, isso aí é questionável, eu avalio entre 18 e 21, mas a literatura fala entre 16 e 20 horas, então a gente vai avaliar essa correta junção entre os gametas, se essa junção funcionou de forma correta, e aí, não lembro se foi a Amanda, quem foi que perguntou sobre presença de corpúsculo. Quando a gente tem a fertilização ok, a gente tem os dois corpúsculos polares, tá? O que me mostrou que o óvulo era maduro e o que apareceu posteriormente com a junção desses gametas, e a gente também tem o aparecimento dos dois pronúcleos. Então, é o núcleo materno, ou melhor, o núcleo do óvulo e o núcleo do espermatozoide, tá? Hoje em dia a gente nem usa mais o núcleo paterno, porque a gente sabe que existem casos aí em que a gente utiliza a amostra de sêmen de doador, então a gente tem a presença dos dois núcleos desses dois gametas, o feminino e o masculino. Depois que a gente checa a fertilização, a gente coloca na placa de cultivo e aí esses óvulos fertilizados vão seguir o processo de desenvolvimento embrionário até o 6º, em alguns raros casos até o 7º dia desse desenvolvimento aí do cultivo de forma artificial. Então aqui a gente tem um videozinho, mostrando o desenvolvimento embrionário, olha, fertilização, presença dos dois corpúsculos polares. No dia 2, a gente tem a primeira divisão celular desse óvulo com 2 e 4 células, primeira e segunda divisão celular, dia 2 do desenvolvimento. Aí a gente passa para a terceira divisão celular, onde a gente já está no 3º dia do desenvolvimento embrionário com mais ou menos 8 células, 9 células. Depois a gente passa para a 4ª divisão celular, onde a gente está no dia 4 do desenvolvimento, formação de mórula. Depois a gente começa o processo de blastulação, que é no 5º, 6º, em alguns casos até o 7º dia do desenvolvimento embrionário, onde a gente tem a formação do blastocisto expandido. É nessa morfologia aí em que a gente realiza o processo de biópsia embrionária atualmente. Oi, Dani. Oi. Temos aqui uma pergunta da Rafa Figueiredo. Dani, uma mulher diagnosticada com SOP pode ter seus óvulos danificados, entre aspas? Tá, vamos lá, Rafa. SOP é um fator de infertilidade, tá? Mas a gente hoje tem técnicas muito bem avançadas, induções, medicações muito bem validadas, em que a gente consegue obter um número muito grande de óvulos. A paciente que tem SOP, ela acaba tendo, como todo mundo sabe, ela tem muitos folículos, muitos pequenos cistos que se desenvolvem, e aí a gente consegue uma produção muito grande de óvulos, tá? Antigamente interferia mais, hoje em dia com as medicações atuais não interferem, a gente consegue ter, a única diferença é que é uma produção muito grande, oocitária, a gente tem uma produção muito grande de óvulos, muitas vezes isso não é tão legal, porque a gente parte para uma
talvez, que ainda é estudado isso, mas uma menor qualidade ocitária, porque a gente tem um número maior de óvulos. Mas isso é questionável, tá? Mas o que a gente vê hoje em dia é que pacientes com SOP têm uma recuperação ocitária super boa e um desenvolvimento embrionário super bom também, porque hoje é tudo muito bem validado, a gente tem os meios de cultivo também que são excelentes, então a gente tem táticas e técnicas que são muito modernas para a gente poder conseguir equilibrar toda essa questão da paciente SOP com qualidade ocitária, tá? Hoje em dia, um fator que pega muito mais do que, por exemplo, SOP é a endometriose. Aí sim a gente tem alguns problemas de morfologia, de desenvolvimento embrionário em pacientes que têm endometriose, é muito mais sério do que SOP. SOP não. Hoje a gente tem recursos muito bons para seguir com essa coleta de óvulos e com esse desenvolvimento embrionário. Tá bom? Então, depois em que a gente tem, vou falar só para a gente finalizar a nossa aula. Então, depois que a gente tem toda essa parte de fertilização e de divisão celular, é onde a gente tem esses estágios de desenvolvimento embrionário até chegar desde o dia 2, dia 1 para o dia 2, dia 3, dia 4 em mórula, dia 5 iniciando a blastulação, até o dia 7, em que a gente pode ter um embrião já como um blastocisto 6 em hatching completo, que é quando ele já saiu completamente da zona pelúcida que acompanhou esse embrião desde a coleta desses óvulos. Então, aquela zona pelúcida que vem desde lá do D0, ela só é liberada lá para o dia 6, dia 7 de desenvolvimento, e olhe lá, muitas vezes até depois disso, quando esse embrião já está transferido para o endométrio da paciente. Então, mais uma vez fica o meu convite aqui para quem quiser participar conosco do EmbryoScience. Vamos tentar fazer mais vezes no Rio, mas de qualquer forma, vou ficar muito feliz se vocês forem até São Paulo acompanhar com a gente o curso, para quem quiser saber mais. Mais uma vez, podem me procurar em rede social. Aqui a gente tem as redes sociais, tanto minha, eu confesso que eu sou muito low profile por falta de tempo, mas a gente tem a equipe que cuida do EmbryoScience, a equipe que cuida da InScience. E, mais uma vez, para todos vocês que estão aqui até essa hora acompanhando, muito obrigada. E vamos ver se a gente consegue tirar mais dúvidas até o horário que vocês quiserem aí. Estou à vontade. Obrigada, gente. Dani, obrigada a você. A palestra foi ótima, explica super bem. Eu queria estar com a câmera aberta, mas a minha câmera está fazendo um leve bullying comigo, gente. Vou parar aqui não sei se parou aí para vocês o compartilhamento. Parou. Eu consigo ver quem tiver, quem está com carinha. Você sabe que quando eu dou aula para pós, a gente também tem a pós aqui no Rio. Inclusive, a novidade é que a partir do ano que vem a gente vai ter o Sapiente Rio, e eu sou coordenadora do Sapiente Rio, então também fica o convite para quem quiser fazer a pós-graduação aqui com a gente. As informações já estão no site do Sapiente, então eu puxo a orelha de quem está sem câmera ligada, tá? Então, eu me sinto muito sozinha. Então, quem quiser tirar dúvida agora, a gente pode bater um papo, não sei se todas as dúvidas foram esclarecidas, mas a gente vai tirando papo. Tirando dúvidas agora no papo. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone, pode escrever no chat, mas aproveitem a Dani, gente. Perguntem mesmo. Por favor, perguntem mesmo. A Maria Giovana escreveu algo aqui no chat. Oi, Dani, me chamo Maria Giovana, fiz o EmbryoScience com você no Congresso da Barra. Gostaria de fazer uma pergunta. Ouvi dizer que algumas máquinas de time-lapse, além de monitorarem o desenvolvimento e fazer as fotos, também dão como se fosse uma pontuação para cada embrião. Se a máquina de uma pontuação maravilhosa dá uma pontuação maravilhosa para um dos embriões, mas na sua experiência outro seria a melhor decisão, você segue a máquina? Com certeza, eu acho assim, ainda é um equipamento caro, muito caro, né? Em que a maioria das clínicas ainda não conseguem ter um equipamento desse. Para vocês terem ideia, uma máquina dessa, ela gira em torno, talvez mais até de 1 milhão, 1,5 milhão, para se ter uma incubadora dessa dentro do laboratório. Então, a gente tem que seguir. Obviamente, a inteligência artificial está aí para isso. Essas incubadoras de time-lapse, elas geram um score.
Então, eu tenho uma pontuação, é isso mesmo que ela falou. A gente tem uma pontuação para cada embrião. Ali a gente tem milhões de fotos que são tiradas, não é vídeo, tá? São milhões de fotos tiradas em frações de segundos, em que vai me mostrando todo o desenvolvimento embrionário. Eu, como embriologista, eu não consigo ficar abrindo a incubadora para poder ficar olhando, isso não é saudável para o embrião, para ficar olhando se esse embrião apareceu um vacúolo durante um processo de divisão celular, se esse vacúolo desapareceu, se apareceu de novo. Então, a máquina ela consegue fazer isso. Então, obviamente, eu vou confiar na máquina, tá? Agora, o que todo mundo precisa entender é, a grande maioria das clínicas não tem esse equipamento. Então, a gente tem que confiar na expertise e na experiência do embriologista. Então, a gente já consegue ver que existem estudos aí que mostram que o uso do time-lapse, ele dá para a gente uma taxa de implantação um pouquinho maior, mas não é tão significativa assim. Então, vai mais pelaquela primeira seleção embrionária, confiando num algoritmo, confiando num equipamento, numa máquina, numa inteligência artificial, mas ainda assim, o embriologista experiente, ele tem total capacidade de conseguir priorizar a transferência desses embriões. Obviamente, ele não vai conseguir rastrear uma alteração ou outra que apareça e desapareça. Um outro fator importante para um time-lapse, que é maravilhoso, é a checagem de fertilização. Então, quem tem um equipamento desse consegue checar a fertilização. Primeiro, você consegue fazer todas as checagens sem tirar o embrião da incubadora. Então, você não desestabiliza meio, você não desestabiliza a temperatura, você não sujeita a uma alteração de pH daquele meio de cultivo que está ali. Então, você não desestabiliza esses embriões que estão ali em cultivo. E lembra que eu falei para vocês que a checagem da fertilização, ela tem ali um intervalo de checagem. Acontece alguma coisa, eu não consigo checar entre 16 e 20 horas. Putz, eu cheguei atrasada no laboratório com 21 horas. Às vezes o sinal desapareceu. E aí, pelo time-lapse, você consegue voltar para avaliar, porque a gente sabe que existem alterações de fertilização que vão ali culminar, por exemplo, num 3PN, num 4PN. Então, ao invés de ter um pronúcleo feminino e um masculino, a gente teve uma alteração ali genética em que me apresentaram 4 núcleos. Então, eu vou ter uma alteração cromossômica. Isso a gente consegue ver na nossa checagem manual. Mas, obviamente, no time-lapse você consegue rastrear o exato momento em que aquilo aconteceu e se aconteceu e desapareceu e a gente não viu e só ficaram 2 ali. O que salva hoje em dia para quem não tem o time-lapse é que a maioria dos pacientes hoje fazem biópsia embrionária. Você tem ideia? Ontem e hoje, eu fiz 37 embriões de biópsia. Então, muitos casos estão de biópsia, assim, diariamente. A maioria dos pacientes estão fazendo. Então, isso acaba livrando um pouquinho essa obrigatoriedade de você ter um equipamento milionário dentro do laboratório que a maioria das clínicas não conseguem ter. Mas a gente segue. Quando é para a gente seguir a máquina, a inteligência artificial, a gente segue. E a Maria que fez o curso com a gente, poxa, obrigada. Tomara que você faça mais uma vez. Tem uma pergunta da Bianca também. Ela perguntou quais serão os primeiros passos necessários para quem quer começar na área. Estou indo para o último ano de biomedicina. Na verdade, para quem quer começar na área, eu vou fazer um breve resumo como era na minha época, tá? Eu já tenho quase 14 anos aí de experiência na reprodução. Não existia curso, não existia, malemar tinha pós-graduação, mas a gente tinha pouquíssimo contato com quem já tinha experiência, tá? Eu trabalhei durante muitos anos na Fiocruz, eu terminei minha faculdade e fui para a Fiocruz, eu trabalhava com virologia, e aí numa dessas semanas, por isso que é muito importante semana da biologia, semana da biomedicina, isso é muito legal, porque foi numa dessas semanas que eu conheci a reprodução. Para mim, só tinha o Dr. Albieri na novela da Globo que fazia isso. Para mim era muito diferente. E aí, numa semana da reprodução, tinha uma pessoa que foi dar uma aula no CR Bio e eu fui assistir. Eu já trabalhava, já tinha meu salário, já tinha tudo bonitinho. Comecei a trabalhar logo no 3º ano da faculdade, então muito nova. Eu falei, nossa, deixa eu entender como é que funciona a reprodução.
E aí eu bati de frente com uma péssima profissional. Eu fui tirar as dúvidas e fui fazer a mesma pergunta. Como é que eu consigo entrar na área? E a pessoa olhou para mim e falou, olha, é uma área muito difícil. Se você não tem quem te indique, eu te falaria para você continuar, porque eu me apresentei, falei que eu trabalhava na Fiocruz, então a resposta que eu tive foi, olha, se você não conhece ninguém na área, eu te indicaria não sair da sua área, porque é muito difícil entrar. Então, além de você não ter esses cursos de capacitação, você não ter uma pós-graduação, eu acho que antigamente a gente ainda tinha profissionais inseguros, né? Profissionais que não estavam abertos a ensinar, a trocar conhecimento, um medo que às vezes o profissional tem de achar que outra pessoa vai pegar seu lugar. E aí eu fiquei muito mal, sabe? Eu falei, putz, eu perdi muito tempo, devia até aqui no centro da cidade para poder assistir uma aula e ter que aguentar isso, mas tudo bem. Ainda assim, fui pesquisar onde eu conseguiria fazer um curso, onde não existia curso na época. Então, eu fui fazer a pós-graduação do Sapiente. Foi muito bom, foi maravilhoso. Voltei com o meu diploma embaixo do braço, porque é uma pós-graduação, todo mundo sabe que é caro, é cansativo, ainda mais indo para São Paulo todo mês. Voltei e bati na mesma clínica 17 vezes para deixar currículo. Só recebia não. Eu lembro que meu pai me colocava no carro, que era tudo muito longe, e eu ia cheia de envelope, pardo, e ele parava na porta, eu deixava, voltava correndo. Parava em outra, deixava, voltava correndo. Eu tive a sorte de ter um pai que insistiu muito, sabe, assim. E até um dia eu fui chamada, eu já tinha uma graduação e uma experiência muito acima do que as pessoas que eu estava concorrendo à vaga, e aí o meu primeiro chefe falou assim para mim, olha, a vaga que eu tenho é para um cargo muito baixo, é para técnica de laboratório. Você já tem sua vivência em virologia. Na época eu já estava escrevendo artigos sobre, foi no boom do H1N1, da gripe suína. E ele falou, olha, não sei por que você quer isso, vai seguir sua vida. Eu falei, não, eu quero. E entrei assim em técnica de laboratório. Então, uma coisa que eu falo muito para quem está querendo entrar na área é aceitar as oportunidades que a vida dá. Muitas vezes a gente vai começar muito de baixo. Mas hoje em dia a gente tem outras possibilidades. Eu falo muito de curso porque é a nossa paixão. E da Monique é o Embrocyte. Quem já fez o curso com a gente sabe que a gente faz com muito carinho. A gente emenda dias e dias de trabalho em clínica com curso. Às vezes vocês pegam a gente assim, com olheira até aqui. A Carol viu a gente carregando tanque, a gente carregando equipamento, a gente chega lá, a gente monta, desmonta, a gente pega a chave de fenda. Então a gente faz isso tudo, porque a gente sabe o quão é difícil e o quanto não apoio a gente teve quando a gente era mais nova. Então, para você entrar na área, eu acho que hoje em dia os profissionais não têm tempo de ficar treinando muitas pessoas, sabe? Tem muita gente que quer um profissional cru, mas a grande maioria quer um profissional que já tenha um embasamento, que já tenha uma parte teórica legal, que entenda o que é um óvulo, o que é um espermatozoide, como é que funciona esse processo, mas que também tenha algum tipo de experiência. Porque muitas vezes a gente se depara com gente em que a gente treina e a pessoa fala assim, não é o que eu quero. Não vou aguentar trabalhar 3 finais de semana seguidos, porque é assim. Não vou aguentar trabalhar Natal, Ano Novo, e piriri, piriri. E a pessoa que faz um curso, ela já tem ali um início de visão, sabe? Então, para quem quer entrar na área, eu indico muito, façam cursos, não o meu, façam os cursos que tiverem disponíveis, assim, se tiver curso na faculdade, faça o curso que seja para fazer curso de espermograma, faça, sabe? Porque acaba sendo uma porta de entrada, acaba sendo um diferencial quando você tem ali que entregar um currículo. E vão em eventos, vão em congresso, sejam cara de pau, conversem com os profissionais, falam, olha, eu te vi não sei aonde, tudo bem, meu nome é fulano de tal, eu estudo não sei aonde, estou fazendo estágio ou não estou fazendo estágio. Sejam cara de pau. A gente teve que passar por isso também, para você ver, eu fui 17 vezes tendo que aguentar. A recepcionista, que depois de muitos anos virou uma grande amiga minha, ela não aguentava me ver entrando na porta de vidro para poder entregar meu currículo. Ela falou assim, Daniela, seus currículos estão todos aqui ainda. Eu falei, tá bom, mas toma mais um porque eu troquei a data. Ou eu, sei lá, eu fiz uma semana de estágio que eu consegui na clínica tal e tá no meu currículo. Me dá os outros, toma esse daqui. Então, sejam cara de pau, sejam insistentes. Não é tão difícil assim, não é uma área tão fechada assim. Acho que as pessoas que são inseguras acabam usando essa justificativa para poder, talvez, tirar a oportunidade das pessoas, mas não acreditem nisso. Acreditem que
existem, cada dia tem crescendo mais o número de clínicas. Sejam corajosos de irem para onde tiver vaga. Depois vocês conseguem voltar para pertinho de onde vocês querem estar. Então voem, porque se vocês ficarem inseguras, porque é uma área difícil, porque estão com medo, vocês não vão sair do lugar. E hoje a gente tem essas possibilidades. Vocês têm contato das pessoas por Instagram, vocês têm contato com a gente a qualquer momento. Quem precisar do meu telefone, vocês têm telefone. Ninguém aqui, como eu disse, a gente costuma lá no nosso curso tratar vocês como colegas. Hoje a gente já tem quase 60% de todas as turmas que a gente já teve até hoje em clínicas. A gente acaba sendo muito caçador de talento, vamos dizer assim. Então, muita gente pede indicação para a gente. A gente tem um grupo muito grande onde a gente joga todas as oportunidades. Então, quem quiser ir para esse grupo, passa o telefone para a Beca ou para a Carol, que elas me mandam e a gente coloca nesse grupo. Mas façam o curso. Eu acho que o ideal é a gente fazer troca de contatos. Façam curso, vão em congresso, vão em evento, menor que seja o evento, vai. Porque vocês mostrando a cara, a gente tem aluno que a gente encontra e às vezes nem está em clínica ainda, mas a gente vê em tanto congresso que a gente consegue encaixar a pessoa numa vaga que aparece no meio do congresso, como já aconteceu. Tem uma menina que está na Mater Lab em São Paulo, que ela estava andando com a gente no curso, porque fez amizade com a gente no congresso, e aí alguém chegou para a gente no meio do congresso e falou, putz, eu estou precisando de uma júnior. A gente aqui, ó, conversa com ela, tchau. E a gente vai para um lado e o papo rola, entendeu? Então, façam esses contatos em evento e façam curso também, e é isso, sejam cara de pau, que é isso que faz a diferença. Mais alguém tem alguma dúvida para Dani? Pode abrir o microfone, escrever no chat. À vontade. Deixa eu ver se tem mais alguma que passou aqui. Não, será? Acho que não, né? Não, acho que não. Bom, então acho que é isso. Mais uma vez, muito obrigada, Dani. Foi ótimo ter você aqui com a gente. Deu para aprender muito, deu para tirar muita dúvida. E obrigada. Parabéns pela liga de vocês. Tá a coisa mais linda. Sempre que precisarem, contem comigo. Sempre que precisarem na parte profissional também, nas dúvidas. Se eu demorar a responder, eu peço desculpa desde agora, porque eu sou completamente low profile. Mas mandem no Instagram do Imbroscience, que a gente tem uma equipe que responde. E eu espero encontrar com vocês, seja no nosso curso, espero que seja no nosso, mas se não, em qualquer outro. E espero encontrar com vocês principalmente nos congressos, nos eventos. A gente, o ano que vem, tem bastante congresso aí rolando. E boa sorte para todo mundo. Precisando de mais aulas, é só falar que a gente vem. Ai, que bom. Obrigada, Tá, Dani. Boa sorte, gente. Boa noite. Obrigada mais uma vez. Boa noite, gente. Bom final de semana. Boa noite a todos. Bom final de ano, né?